Bem-vindo ao VCast, meu nome é Vinícius Mussman, eu estou com Daniel Gardner aqui. E nós somos as vacas magras. Vinícius, deixa eu te falar sobre as vacas Quanta magras. fé você tem, meu irmão? Cara, o ano passado esse cara aqui fez VCast com Augustus Nicodemos, Franklin Ferreira, todo cara mestre em teologia, PhD, doutorado. Aí começa a segunda temporada, Daniel Gardner e Vinícius Mussman. Seja muito bem-vindo a esse VCast. VCast segundo ano. Isso aí. Ano de crise. Tá difícil, não tá fácil pra ninguém. Mas a crise do homem nos leva a confiar no poder de Deus. Amém. Amém. Que é nosso tema de hoje, a evidência do poder de Deus. Como é que a gente enxerga o poder de Deus, né, Vinícius? Como é que isso fica evidente, real na nossa vida? Mas antes da gente responder isso, o VCast de hoje é trazido e apoiado pelo Interjovens. Conhece o Interjovens, Daniel? Me fale do Interjovens, Você conhece Vinícius? o Interjovens que você vai falar no sábado, Daniel? O Interjovens é uma reunião de juventude de várias igrejas aqui de São José dos Campos que se reúnem 4 vezes por ano para trabalhar temas e assuntos para a vida do jovem. Esse ano a gente vai trabalhar o poder de Deus. O Daniel vai estar falando sobre o poder de Deus na salvação. E é uma ideia ótima que eu acho que muitas outras igrejas e cidades poderiam fazer, de juntar juventudes de igrejas diferentes que têm essa mesma fé no evangelho, mesma fé sólida, para que as pessoas tenham comunhão, percebam que não estão sozinhas, que não são aliens no meio do nada, e também para que possam ouvir a palavra de Deus sendo exposta. Mas vamos lá, é jovem só batista? Como é que funciona isso aí? Só igreja batista, só igreja presbiteriana? É jovem que crê no evangelho. Todo mundo é convidado, então. Todo mundo é convidado. E quem, se por exemplo, alguém que está assistindo isso, quer fazer na cidade dele esse tipo de reunião, é uma igreja só que administra isso? Como é que funciona a administração dos projetos? Aqui começou com 4 ou 5 igrejas mais próximas, que se relacionavam melhor, que já tinham um bom pessoal interagindo, os líderes jovens se juntaram, pensaram em alguma coisa, teve um que, obviamente, tomou a liderança natural aí, e foi caminhando, né? Então trabalha de uma forma bem informal, não é nenhuma organização com CNPJ, nada, é uma forma informal, onde a gente se reúne para ouvir a palavra de Deus e encorajar outras juventudes. As reuniões são tipo acampamento, é um lugar fora ou é local, é num hotel, é num auditório? Não, acontecem em igrejas. Então, nas igrejas? As igrejas tem uns... Isso, a gente reveza as igrejas que conseguem se comportar. Quando a gente começou, tinha só as juventudes locais das igrejas. E hoje chega a 500, 600 jovens lá reunidos. Pessoas que vêm da praia, 1 hora de distância para estar aqui com a gente. Então é uma ótima ideia para você agitar a juventude da sua cidade e influenciar outras juventudes, outros jovens, outras igrejas a pensar num bom ministério de jovens. Que, aliás, nós temos um VCast sobre. Mas vamos voltar ao VCast de hoje. As evidências do poder de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias, Vinícius, em Romanos, capítulo 4, versículos 6 e 7. Você trouxe a sua Bíblia? Não é Romanos. É 2 Coríntios. Toma essa. Não é Romanos mesmo. Vamos lá. 2 Coríntios 4. Cara, eu gosto tanto da NVT, essa versão que eu tô lendo aqui. Versículos 6 e 7. Pois Deus, que disse, haja luz na escuridão, é quem brilhou em nosso coração, para que conhecêssemos a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Agora, nós mesmos somos como vasos frágeis de barro, vacas magras, no caso, que contém esse grande tesouro. Assim, fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. Cara, sabe o que eu acho brilhante nesse texto do Paulo? É que na época que ele escreveu, esse tipo de linguagem era totalmente ridícula. Entre o povão. Porque um Deus naquela época, um Deus falso, ele mostrava o seu poder, ele provava o seu poder através das grandes conquistas. No caso, naquela época, era mais conquista de batalha, era no campo de batalha. Roma, as guerras romanas. Isso, um império invadindo o outro. E aí o imperador diz que ou ele é Deus, ou que o Deus dele, então, é o Deus poderoso daquela época. Enfim, é sempre aquela ideia de que o Deus legítimo, o Deus poderoso, é o Deus que prova o seu poder através das grandes conquistas. Que não deixa de ser uma realidade hoje nos nossos dias também com os deuses falsos. Mas o que a Escritura fala? E aí o apóstolo Paulo, então, ele chega com um contraste na cara, ele chega assim com a palavra de Deus e pá! Naquela ideia, mostrando que
o poder de Deus, o Deus verdadeiro, ele é poderoso mesmo se você, eu, nosso país é invadido. Mesmo se nós perdemos a guerra, por assim dizer. Mesmo que nós somos os vasos de barro. Entendeu? Ou seja, o poder de Deus não depende da minha conquista, da sua conquista. Deus continua sendo poderoso. Aí, como é que ele faz esse link? Ele linka apontando para Gênesis 1:3. Ele vai pegar o leitor, nosso no caso, pela mão e vai falar, vamos lá, volta lá em Gênesis 1:3. Antes do Império Romano, antes de tudo, antes de existir o Antigo Testamento, um povo de Israel, conquista, guerra, perde. Não, antes de tudo isso. Romanos de novo? Gênesis 1:3. E aí vai dizer lá que Deus disse, haja luz e houve luz. E Paulo diz, tá vendo? Ali é poder. Isso é poder. Quando Deus ilumina a escuridão. E não há sequer, cara, fora o cristianismo, não existe uma seita, uma religião, uma fé, uma crença que tem como motivador principal um Deus que ilumina. Isso você só encontra no cristianismo. Os outros deuses falsos de D minúsculo, né? São deuses que vão trazer uma vitória, que vão curar, que vão mexer de alguma forma na nossa realidade. Mas ele não ilumina o homem. Ele não mexe. Ele trabalha só o externo. Exato. Ele não chega e aponta ele não trabalha o coração do homem, o cerne do homem. É bacana demais, cara. E é interessante que você colocou que Paulo fala que o poder de Deus é evidenciado justamente pelo fato de nós sermos vasos de barro carregando o tesouro. Então, o fato de mostrar que Deus é poderoso é justamente que nós estamos numa condição de vaso de barro. Estamos numa condição quebrada, estamos numa condição frágil. Quanto mais fraco eu sou, mais evidente é o poder de Deus. Cara, que ideia bizarra. E isso vai totalmente contrário a muitas concepções hoje no meio evangélico. Onde o poder de Deus é quando o milagre acontece e você é curado sobrenaturalmente e um carro novo você ganha e você é promovido no trabalho e você fica rico e você tem glória externa. Aqui a glória é o evangelho. E quando você tem glória externa, você começa a apontar para aquilo. Mas quando você está fraco, você começa a apontar para a glória interna, que é o evangelho dentro de nós, o poder de Deus dentro de nós. Então, é muito interessante a gente entender esse texto que mostra que mesmo, e Paulo vai continuar, mesmo que a gente passe por qualquer circunstância, nós temos esse tesouro, essa glória de Deus, esse poder de Deus agindo em nós. E isso muda a forma como a gente enxerga o cristianismo. Isso é uma bomba, por assim dizer, uma bomba interna na teologia da prosperidade. Sim. A teologia da vitória. Não que nós não vamos, em um dia, né, na glória, ter uma vitória e glória externa, mas que hoje a nossa situação é de perseguição, como Jesus falou. Hoje a nossa situação é de fraqueza. Hoje nós estamos nesse vaso, nesse corpo de barro que é frágil, que se decompõe, morre. Mas um dia a glória interna e externa vão brilhar juntos. Só que realmente o diferencial hoje é que Deus brilha em nosso coração. E não podemos também cair no outro exagero dizendo que, por exemplo, eu lembro na época que meu pai tinha câncer, eu orava que ele fosse curado. Eu queria que o Deus trabalhasse de uma forma poderosa nesse sentido, entendeu? Então não é que uma cura ou uma vitória, uma conquista não aponte ao poder de Deus. O ponto é que até quando não há cura, não há vitória, não há conquista, o poder de Deus é claro, é evidente. Você pega o caso de uma viúva que está sofrendo. Nas Escrituras, esses são um exemplo até recorrente. Né? Uma viúva que depende e espera no Senhor. Qual é a evidência do poder de Deus na vida dela? É sempre a fé dela está firme. Né? Ela ainda confia no seu Deus poderoso. Apesar de ela não sentir as grandes conquistas que a gente queria ver na vida de uma viúva, a gente queria que Deus trabalhasse ali de um jeito, né, absurdo. O órfão. Está acontecendo agora lá na Síria uma tragédia lá. A gente queria que Deus trabalhasse de uma maneira de realmente provar, demonstrar o seu poder de uma forma visível que a gente possa apontar e falar, tá vendo ali? Esse foi meu Deus que fez. Mas o fato é que Paulo nos chama para a verdade que nós já podemos fazer isso. Até na dor, até no sofrimento, até na cruz de Cristo, onde o próprio Filho de Deus,
ele é ali exposto na sua nudez, de uma certa forma, o que é vergonhoso ali naquele momento de pagar pelos nossos pecados. Até nisso, o poder de Deus fica claro. É brilhante isso. Isso traz um pouco o que Lutero cunhou como teologia da cruz e teologia da glória. Teologia da glória, ele fazia uma crítica à Igreja Católica, que a Igreja Católica basicamente buscava glória externa, pompa, né? Então, catedrais enormes, que custavam rios de dinheiro, então, evidências externas, e tudo, a religiosidade era vista por essas coisas. Sim. E Lutero mostrava, não, que a verdadeira religiosidade, espiritualidade é na cruz, é Cristo sendo crucificado por nós, é nós tomando nossa cruz, é na humildade, e não na exaltação própria, não na exaltação das circunstâncias ao nosso redor, mas quando a gente se humilha. E por quê? Eu acho interessante que ele vai falar aí de Cristo Jesus, da glória de Cristo Jesus. O perigo de quando está tudo dando muito bem conosco, quando tem toda essa glória externa, é a gente colocar nosso coração na glória externa. E a gente não aponta mais para Cristo. Nós apontamos para isso. Então Cristo fica secundário. Aceite meu Deus, Ele vai te dar um carro, Ele vai te curar, Ele vai te fazer rico, Ele vai te dar uma família estabilizada, Ele vai te dar uma vida bem-sucedida. Onde está Cristo nisso? Cristo aí não é o alvo, Cristo não é o tesouro. Essas coisas são o tesouro. Puxa um pouquinho que o Piper fala. Né? Se Cristo não for o supremo tesouro, então é um cristianismo para teologia da prosperidade, mesmo que seja soft, né? Mesmo que seja light. O cerne não é Cristo. O cerne não é a luz que brilha no meio da escuridão. Né? Quando o Paulo vai trabalhar essa questão de luz, tem até trocadilho que se diz, né? Ele fala assim, o Deus que disse haja luz é quem brilhou em nossos corações. Isso aí é fantástico, ele está trabalhando aquela questão de luz na escuridão. Quando nós não reconhecemos o que é escuridão, ou não queremos abrir os nossos olhos para a escuridão que está ao nosso redor, que está no nosso contexto, a gente não vai dar graças a Deus pela luz que Ele manda. E eu acho que, pegando esse teu ponto, realmente, quando a gente enxerga só benção no sentido de conquista ou de cura, só aquilo é luz. Então, meu filho, quando você não tem aquilo, você está perdido. Entendeu? Você põe sua segurança naquelas coisas. Isso, sem aquelas coisas, se aquilo é luz, sem isso, eu estou numa escuridão, onde uma depressão, uma perdição, onde não há salvação. E esse é o ponto que Paulo está falando, que ele está querendo dizer. Ele está querendo dizer que mesmo quando não há aquelas outras coisas, você ainda tem a luz. Você ainda tem o poder de Deus brilhando em teu coração. Você não pode ficar sem esperança. Agora, levando isso um pouco adiante, aquele povo que estava lendo a carta de apóstolo Paulo, eles não estavam sofrendo muito ainda, mas o sofrimento viria, a perseguição viria. Então imagina como essa palavra, essa exortação do apóstolo Paulo era uma tremenda... E é até interessante Paulo escrever para Corinto, que era a igreja pomposa, né? A igreja que se orgulhava, a igreja que uma igreja maçada rica. Então Paulo está mostrando justamente que essa luz em meio às trevas que mostra o poder de Deus. Se não fosse assim, a vida dos apóstolos ia ser fracassada. Afinal, morreram todos martirizados. Ser missionário seria uma perda de tempo. Se a gente não entende essa glória que está dentro de nós e que Deus é glorificado quando o nosso vaso de barro é barro e o tesouro é tesouro, o evangelho é todo tesouro, então missões não vai fazer sentido, o amor sacrificial não vai fazer sentido, mártires não vão fazer sentido. É por isso que a gente precisa entender esse conceito corretamente. Cara, eu imagino aqui uma conversa entre um cristão e um soldado romano, né? O soldado romano podia dizer, olha tudo que meu Deus fez. Os meus deuses, né, no caso. Olha todas as conquistas. E o seu? O que o seu Deus fez? E aí o cristão podia dizer, ele fez iluminar luz no meio da escuridão. Antes daquele seu Deus conquistar tudo isso aqui, antes de existir tudo isso aqui, tinha escuridão. E o que é que o teu Deus fez? Nada. Foi meu Deus que disse, haja luz. E houve luz. Cara, é brilhante isso aí, cara. Impactante. E a questão da escuridão também traz a questão do pecado, né? A ideia de, no meio do nosso pecado, Deus brilhou a glória de Cristo para nossos olhos espirituais para ver. A teologia da glória externa
ela não fixa no pecado do coração. Ela fixa em questões externas, em questões superficiais, em como ter sua melhor vida hoje, como arrumar os seus negócios, como arrumar a sua família. Mas ela nunca vai no coração. Ela nunca vê o problema do coração, que nosso coração está em trevas. Se Deus não brilhar a luz dele, se Deus não brilhar a glória de Cristo em nosso coração, a gente pode ter todas essas coisas e ainda assim ter um coração em trevas. Por isso, agora Romanos. Agora Romanos. Capítulo 1 e até 1 Coríntios capítulo 1 também. Ambos vão trabalhar em mensagem de que a cruz, ou as boas novas também, é o poder de Deus. Porque onde nós, aquele que está distante de Deus, qual é o primeiro contato dele com o poder de Deus? No sentido de real, pessoal, um relacionamento. É quando Deus desperta no coração dele a consciência de que ele é um grande pecador e Cristo um grande salvador. E isso nenhum Deus falso também poderia despertar entre os homens. Você vê, cara, olha que interessante isso, Vinícius. Os deuses falsos daquela época, ainda que eles conquistavam certos povos, eles sempre, os seus seguidores era por meio da força, né? O Império Romano ali conquista mais países e agora você vai servir os nossos deuses. E isso era sempre, até no Antigo Testamento, normal, né? Então era sempre a força. Olha como o Deus do apóstolo Paulo, nosso Deus, é diferente, né? Ele não chega com o seu poder para te forçar a segui-lo. Ele ilumina no teu coração, onde você fica de boca aberta em adoração e você deseja, você clama por seguir. Ele brilha um tesouro. Sim. Daí você vende toda a sua propriedade para comprar aquele tesouro, conforme a parábola de Jesus. Brilhante. E é interessante, um ponto que, quando a gente entende isso, que o poder de Deus se evidencia nele brilhar em nosso coração, o Evangelho de Cristo, apesar de nossas circunstâncias externas poderem estar frágeis, você vai parar de colocar a sua confiança nas coisas externas. E eu acho que muitos evangélicos hoje, eles sentem que Deus não está com eles, Deus não os ama, Deus os abandonou. Se as coisas ao redor falham. Se está uma tempestade lá fora, então eu estou perdido. Então eu estou perdido. Mas quando você entende que, não, o poder de Deus já está na sua vida. Sim. Deus já está agindo poderosamente na sua vida. Você pode ter fé e confiança. Sim. Porque Cristo brilhou no seu coração, que a glória de Cristo brilhou no seu coração, e isso vai dar glória para Cristo e não para as coisas externas. Daí Cristo vai ser exaltado, porque Ele é suficiente. Acima de todas as coisas, Ele demonstra que o poder de Deus está em nós. É aquele momento, cara, que Jesus está dormindo e os discípulos se apavoram, seria essa a palavra? Senhor, não se te dá que morramos? Né? E qual é o ponto? O ponto é que o poder de Deus está ali e ele está dormindo. Então deixa quieto, cara. A tempestade lá fora não está fora do seu controle. Eles não tinham noção de quem estava lá dentro. Sim, exato. Do barco deles. Qual era o poder de Deus evidente ali? Brilhante demais, cara. Bacana, bacana. E se você quiser conhecer mais sobre o poder de Deus, que é o Evangelho, que é o poder de Deus mostrando a glória de Cristo em nós gostaríamos de recomendar 3 livrinhos para vocês. 3 livros? Pequenininhos, não? Do Paul Washer. Essa série do Paul Washer é fantástica se você quer entender mais o que é o Evangelho. Então, esse daqui é o primeiro, né? A mensagem do Evangelho. O segundo é sobre o chamado ao Evangelho e a certeza da salvação, as evidências da conversão. E o terceiro é as seguranças e as advertências do Evangelho. O que o Evangelho nos dá de segurança, mas também as advertências que o Evangelho nos dá. São ótimos livros. Se você gosta da pregação do Paul Washer, você vai gostar dos livros dele, porque ele tem aquele mesmo estilo intenso e bem evangelístico. É uma ótima série. Tem como comprar os 3 num combo com desconto lá na loja Fiel, será? Será que vai ter essa opção? Será que vai ter essa opção? Daí a gente vai Veremos. Mas é isso aí, galera. Obrigado por assistir mais um VCast. Deixe seus comentários, diga sua opinião sobre isso. Como que você pensa sobre o assunto, o que você pensa que revela o poder de Deus. E até a próxima. Valeu!